Dia 15 de fevereiro de 2023. Delegado Jorge, quando acordou hoje, abriu os olhos, colocou o pé direito no chão, ele teve uma lembrança. Hoje é dia 15 de fevereiro. Ele está completando 41 anos de atividade na Polícia Civil. E claro que a gente veio aqui para parabenizar o doutor Jorge pela data, agradecer essa parceria que tem conosco, não é? E prestar uma homenagem. Na verdade, ele é digno de receber a nossa homenagem por tantos anos, né? São 4 décadas como policial civil. Doutor Jorge, como é que começou esse sonho e qual é a leitura que o senhor faz olhando para essas 4 décadas? Primeiramente, Beto, obrigado pelas considerações. E o nosso amigo carioca, o cinegrafista, está sempre presente. Bom, eu acordei, como eu te falei, acordei hoje, dia 15 de fevereiro. Eu lembrei, não, mas há 41 anos atrás eu estava entrando na polícia nesse dia. Era o orgulho da minha mãe, meu pai. Então, de lá para cá, as coisas mudaram sensivelmente. O que eu poderia dizer? Eu tinha no sangue o espírito de ser policial, sempre fui policial, sou até hoje, não me aposentei ainda, estou na ativa, vou permanecer ainda durante um bom tempo, se Deus quiser. Anteriormente eu servi o Exército, Batalhão da Polícia do Exército em Brasília, e nesse meio tempo eu fui policial, eu fui funcionário da Rede Ferroviária Federal, no cargo da segurança também, então eu sempre trabalhei com segurança pública. De lá para cá as coisas mudaram sensivelmente, os valores, principalmente, né, Beto? Os valores mudaram. Eu acho que tudo tem que ser revisto. O Estado abandonou a polícia, não é de hoje, não é de ontem, não é do governo passado, são várias décadas de abandono. Quando eu comecei na polícia, a polícia era respeitada, as pessoas temiam, porque sabia que a polícia era mais eficaz, a polícia agia, mesmo porque as pessoas respeitavam, não haviam facções criminosas. Hoje, as crianças, os adolescentes, só faltava bater a continência para os policiais, então aquele respeito. E a polícia, em compensação, trabalhava duro contra a criminalidade. A criminalidade não dominava como está dominando hoje em dia, até dentro dos presídios. É inconcebível que hoje marginais mandam de dentro do presídio. Então, isso aí o Estado falhou no combate à criminalidade e agora está nessa situação que estamos, né? Situação deplorável a nível de segurança pública, quer queira, quer não adianta tapar o sol com as peneiras, porque a situação é intranquila. Hoje em dia, com o advento da tecnologia da internet, os crimes virtuais estão se avolumando cada vez mais. Infelizmente, a nossa realidade mudou bastante. Doutor, o jogador de futebol, quando se apresenta em um time, vem aquele histórico à imprensa. Jogou em tal lugar, fez tantos gols. Nessa sua trajetória de 41 anos, quantas delegacias e cidades que o senhor passou? Bom, eu comecei na Delegacia de Comarca de Tubarão, na ocasião em 1982. Era no mesmo prédio onde funcionava o presídio que hoje é o presídio feminino. Posteriormente vim trabalhar em Criciúma, era pelos anos 85, trabalhei em Criciúma. Aí tive a vontade de subir na carreira, aí fui transferido para Blumenau, fiquei 5 anos trabalhando no primeiro DP de Blumenau, na Itopava Norte, enquanto durante os 5 anos de faculdade fui convidado para vir, na qualidade já de um policial formado em Direito, assumir a delegacia de Forquilinha, ainda como agente. Fiz o primeiro concurso e como delegado mesmo efetivo, eu assumi a delegacia da comarca de Balneário Camboriú, num período da operação, um período de veraneio. Posteriormente, como delegado substituto, fiquei alguns meses na delegacia de polícia de Barra Velha, próximo a Joinville. Depois voltei para o sul, em Araranguá, onde fiquei mais de 20 anos. Depois de Araranguá, assumi a delegacia de Turvo. Agora estou aqui em Criciúma desde 2017. O senhor tem um tipo físico que chama atenção. Tem uma altura, né, uma estatura, as tatuagens. Esse perfil do delegado Jorge, quando vai enfrentar o marginal, enfrentar o bandido, em que ele ajuda? Respeitam. Eu acho que a gente não pode se igualar aos marginais, nós temos que ser duro com os marginais. Eu tenho 41 anos de polícias e 43 de motociclismo. Então, mais ou menos, quando eu comi a minha primeira motocicleta, eu estava entrando na polícia. Então, isso tem... esse perfil vem desde aquela época, nunca me coloquei acima de qualquer pessoa, respeito a todos, porque a gente tem que respeitar, até os próprios marginais, em determinadas situações, tem que ser respeitado.
Nunca respondi por abuso. Em 41 anos de polícia, nunca respondi um processo por abuso de autoridade ou qualquer coisa do gênero. Já tive que eliminar alguns já. Não é? Aqui em Criciúma mesmo, todo mundo sabe, é fato que já eliminei, mas eliminei marginais, em defesa da sociedade e da minha própria defesa. Então, nunca agi com abuso, e sim dentro da lei. Porque no momento que tu age com abuso, tu se iguala aos marginais. É como frisei outro dia, quando da morte do delegado Vargas, quando eu prendi o primeiro desenvolvido, deu vontade de puxar o gatilho, mas se eu faço, eu estou me igualando aos marginais. Então, eu acho que o policial tem que trabalhar dentro das regras da lei e levar, identificar a autoria, com bastante requisito, com bastante provas, e deixar a justiça se manifestar. Lá na frente, se ele vai ser condenado ou não, aí a decisão é da justiça. Inclusive, nós temos que respeitar decisões judiciais. Eu sempre respeitei decisões judiciais, nunca teve problema de qualquer ordem com um membro do Ministério Público ou então do Judiciário. Existe uma diferença, falei do seu tipo físico e desse combate ao crime, mas eu falava com o Nilson Carioca, no nosso carro, vindo para cá. Como é interessante, o delegado Jorge tem essa aparência, as tatuagens, enfim, que, claro, ele atemoriza a quem tem que atemorizar. Mas existe também uma doçura quando o senhor recebe a imprensa e outras pessoas também que não são ligadas ao crime. Nunca tive problema com a imprensa, e eu acho que temos que valorizar tudo e a todo esse trabalho dentro das regras, né, da lei. Então, eu sempre respeito e respeitei aquelas pessoas que moram em comunidades. Eu sempre gosto de colocar que existem pessoas de boa índole, pessoas honestas que moram nesses locais, não por uma necessidade, né? E não porque elas querem, não por um desejo. Então, infelizmente, a situação cultural do Brasil, a nossa sociedade, ela às vezes canaliza pessoas para morar em comunidades desassistida do Estado. Infelizmente, muitas dessas pessoas, às vezes, são assistidas por marginais e acabam ingressando na criminalidade. Eu acho que o Estado, às vezes, ele interfere demais na vida das famílias e, em contrapartida, não dá o retorno adequado, dando condições dignas das pessoas viverem dignamente. Basta tu ver quando a pessoa... Eu só vou acreditar no Estado quando não houver mais pessoas morrendo em leito dos hospitais, nas portas dos hospitais, que é a saúde que é o primeiro, é a vida que tem que estar em primeiro lugar. E os valores têm que mudar. E eu sempre repito que o respeito vem de casa, a educação vem de casa. Não é na escola que não vamos ser educados na escola. Não. A educação vem de casa, e eu sempre digo que puxão de orelha não faz mal a ninguém. Repressão dentro dos limites com os filhos é necessário. Liberdade demais não é bom para ninguém. Sim, senhor, não, senhor, palavras que a gente dizia antigamente. Dizer não também é ato de amor. Então, acho que os pais têm que dizer mais não aos filhos do que fazer esse liberalismo exacerbado que está levando a sociedade ao caos. Hoje a polícia, infelizmente, é desrespeitada. O policial trabalha com medo. Hoje, os policiais trabalham com medo. Existe a lei de abuso de autoridade, existe a lei de tortura, existem câmeras, existem pessoas fotografando todo e qualquer ato do policial. Infelizmente, hoje o policial trabalha com medo que existem muitas leis para punir e poucas leis para defender, às vezes, o policial. Delegado, nesses 41 anos, mudou de muitas cidades, mudou de muitas delegacias. E agora, com esse tempo todo, o delegado Jorge agora também está mudando a assinatura. Jorge Giraldo, inclusive é por causa aqui da nacionalidade italiana dos meus filhos. Então, eu fui obrigado a mudar para Jorge Giraldo, e estou providenciando também a minha nacionalidade italiana, porque os meus antepassados vieram da Itália, né? E tanto por parte do pai como por parte da mãe. Então, eu pretendo futuramente conhecer lá os locais onde os meus antepassados vieram. Eu tenho muita gratidão por eles. Muito obrigado, delegado. Ex-Jorge Giraldi, hoje delegado Jorge Giraldo. Mudou de assinatura, mas a personalidade continua a mesma. No combate ao crime, ele é implacável, mas no contato com as pessoas existe uma doçura que a gente observa no sorriso e na emoção que está agora nos seus olhos.